Há alguns meses eu fiz um vídeo dando as minhas primeiras impressões da nova série da HBO Max, Raised by Wolves. Naquele vídeo eu abordei apenas os 3 primeiros episódios, o que é o suficiente para entender apenas a ambientação e o tom geral da obra. Mas é claro que eu precisava de uma crítica completa para analisar melhor a temporada e o desenvolvimento dela, onde eu vou dizer o que melhorou, o que continuou na mesma e o que piorou com o decorrer da temporada. O meu nome é Roberto e esse é o Primeiro Contato. Antes de tudo, vamos para a premissa. Criada por Aaron Guzikowski, o roteirista do filme Os Suspeitos, e produzida por Ridley Scott, o diretor de Alien e Blade Runner, Raised by Wolves nos apresenta 2 personagens, os androides chamados apenas de mãe e pai. Os 2 possuem uma missão de criar o que pensavam ser as últimas crianças da raça humana, em um planeta misterioso chamado Kepler 22b. Logo eles descobrem que a humanidade na verdade foi dividida por conta de suas ideologias. Assim começou uma batalha entre os ateus e aqueles que acreditam em um deus chamado Sol. Depois de uma guerra que acabou com grande parte do planeta Terra, os fiéis, também chamados de Mitraicos, acabaram se salvando da destruição por conta de suas arcas espaciais, onde eles puderam reunir os fiéis, sobreviver e procurar por novos lares. Mas uma dessas arcas acaba chegando em Kepler 22b, com a intenção de recuperar as crianças que os androides estavam cuidando. Isso porque os androides reprimem qualquer traço de crença e fé nelas, algo que os fiéis consideram uma blasfêmia. Mas os androides são mais inteligentes e poderosos do que eles parecem, principalmente a mãe, que na verdade é uma necromante, uma arma poderosa capaz de habilidades catastróficas. Assim assistimos o embate entre os androides e os fiéis mitraicos em uma batalha física e ideológica sobre a natureza humana e os limites da crença. Para começar, eu mantenho várias das afirmações que eu fiz no vídeo de primeiras impressões, como algumas coisas que melhoraram e outras pioraram. Eu só quero deixar registrado que toda crítica é subjetiva, então sinta-se livre de discordar de mim. E eu vou separar essa crítica aqui em algumas categorias, começando por... Primeiro, os efeitos visuais, que tiveram uma enorme equipe e conseguiu manter uma qualidade cinematográfica, continuando com a atmosfera estabelecida por Ridley Scott em Prometheus. Para isso, ele trouxe algumas pessoas que já trabalharam com ele para cuidar da direção de arte nos episódios, e temos aqui 3 nomes essenciais para a fotografia da série: Darius Wolski, de Prometheus e Perdido em Marte, Eric Messersmith, de Mank e a série Legion, e Ross Emery, que esteve envolvido em Cidade das Sombras e Matrix. Você consegue ver aqui a experiência da equipe no uso da iluminação, sombra e cores do ambiente. As tomadas noturnas são belíssimas, o planeta parece vivo e real, e eles mesclam a fotografia muito bem com os efeitos especiais. Nesse departamento são só elogios. E como eu não cheguei a criar uma categoria só para isso, aproveito aqui para mencionar a música de Mark Streitenfeld e Ben Frost, que eu adorei desde o início e continuou fortalecendo a atmosfera que a série precisava. Como eu mencionei no vídeo de primeiras impressões, eu adorei o elenco dessa série, mesmo não tendo gostado dos personagens. Mas depois de ter assistido a temporada inteira, alguns eu continuo gostando e outros não. Amanda Collin, fazendo a androide mãe, tem a tarefa de carregar todo o peso dramático do principal núcleo da temporada. Sem contar que ela precisa ser também um veículo para avançar a trama e divulgar informações para o espectador. Eu falarei em breve sobre isso, mas em questão de atuação, o que é algo completamente subjetivo também, Collin se destacou como ponto alto do elenco, entregando o peso necessário para as cenas dramáticas e a tensão que os momentos de suspense pedem. Sem contar que ela se dedicou bastante à atuação corporal, o que não é fácil se a gente lembrar que ela passa parte da temporada se contorcendo e forçando movimentos que poderiam machucar a atriz. Basicamente, ela está de parabéns e não possui defeitos. Outro nome forte do elenco é Travis Fimmel, como o Mitraico Marcos. Ele é provavelmente o nome mais conhecido do elenco, principalmente por ter estrelado a série Vikings por várias temporadas. Em questão de entregar um papel convincente, Fimmel faz um ótimo trabalho. O problema está na forma como a personagem foi construída e desenvolvida ao longo da temporada. A ideia por trás deles são ótimas e criam alguns dos melhores questionamentos sobre a identidade da série, mas a forma como isso foi feito nem sempre funcionou. Logo no começo da série é revelado que Marcos não é quem diz ser, e descobrimos estar seguindo uma pessoa completamente diferente. Esse mistério é um dos melhores da temporada e fortaleceu os temas da série até certo ponto. E esse ponto foi o momento em que o enredo decidiu criar um dilema existencial no personagem, que começa a questionar se ele é quem sempre foi ou se está começando a se transformar na pessoa que finge ser. Na superfície até que é uma boa ideia e é uma trajetória sensata para a evolução, ou no caso, involução, da personagem. Mas o roteiro procura formas de deixar isso o menos sutil possível, criando uma transformação que poderia ser um dos destaques da temporada, mas acaba sendo uma mudança brusca e mal aproveitada. Desse modo, Marcos assume o posto de vilão e o que poderia ser a chance de fazê-lo memorável o deixa como um personagem previsível e monótono. Por Collin ser a protagonista e Fimmel o ator mais conhecido,
Algumas ótimas atuações acabam sendo ignoradas por algumas pessoas, como a de Wynton McGrath como o jovem Campion, um dos filhos da androide, ou a Boubacar Salim, que interpreta o androide pai. Sua personagem é essencial e cria a maioria das interações com a mãe, então o ator precisa ser o outro lado da balança no equilíbrio do drama principal. Mas vamos seguir para o meu maior problema com a temporada. Logo na proposta inicial, podemos ver que Raised by Wolves vai ser uma série divisiva. Além de trazer elementos de ficção científica como uma narrativa ambientada no futuro e uma tecnologia avançada, a série explora os conflitos entre os conceitos da ciência e a complexidade da consciência humana, abordando temas religiosos e psicológicos como fé e identidade, mas também maternidade, abuso e trauma. Alguns desses acabam recebendo mais espaço, como os debates religiosos, que estão constantemente em primeiro plano, e com temas tão abstratos, a primeira temporada tem a tarefa de executá-los sem soar superficial. Por vezes o espectador pode esperar ótimas interpretações e momentos de introspecção, mas em outros casos o roteiro não parece ter certeza do que está debatendo, criando assim contradições capazes de comprometer outros temas. Como acontece quando a série tenta entrar no delicado território de abuso, com uma personagem que está lidando com um trauma sério, mas a sua dor é utilizada muitas vezes apenas para avançar a trama. Não há qualquer real análise sobre o assunto e isso fica meio claro no momento que a personagem precisa lidar com o responsável pelo seu trauma, mas o episódio traz uma resolução fácil e sem peso, apelando para o choque visual. Isso cria uma estrutura frágil e inconveniente, e essa conveniência talvez seja o maior problema da trama. Raised by Wolves traz um tom misterioso, onde parte da mágica está ou estaria na lenta revelação de informações. Mas existe uma diferença entre guardar segredos e desenvolver respostas de acordo com os obstáculos que a narrativa encontra. A melhor comparação que eu posso fazer, principalmente por conta dos temas abordados, é com a série Westworld, exclusivamente a sua primeira temporada. Enquanto Westworld mantinha muita informação em segredo, também estabelecia as regras e as limitações do seu próprio universo. Sabemos o que os personagens são capazes e o que eles podem ou não fazer. Quando assistimos Raised by Wolves, as regras mudam constantemente e poucas coisas são garantidas o suficiente para prender o espectador em um elemento concreto, algo que ele pode usar de base para compreender as revelações subsequentes da trama. Por vezes temos soluções fáceis para obstáculos que poderiam ser melhor explorados com atenção. Na maioria das vezes algo inédito e, como eu já mencionei, conveniente, surge para tirar qualquer traço de dúvida do espectador, como uma estrutura gigantesca que acaba queimando o personagem para tirar do caminho o núcleo dramático que o roteiro não parecia saber como concluir. Mas isso não é tão pertinente quanto a forma que a série nos apresenta os poderes da androide mãe. Por mais que tenha sido estabelecido quão poderosa e perigosa ela é, temos a personagem constantemente usando seus poderes para resolver desafios da maneira mais fácil possível. Se ela precisa congelar alguma coisa, ela congela. Se ela precisa de calor, ela tem. Se ela precisa mandar alguém dormir, a pessoa dorme. E nesse ponto eu já comecei a questionar se os roteiristas conseguiam tirar a personagem de qualquer obstáculo sem inventar algum poder conveniente que ela não sabia ter. It's time to sleep now, Tempest. Sleep now. No, I don't. Até mesmo levitar pedras ela consegue, e eu não listei nem metade do que ela é capaz. E não me entenda errado, o problema não está nas suas incontáveis habilidades, mas na forma como a narrativa as revela apenas para tirar um obstáculo do caminho. Logo no primeiro episódio, a personagem é capaz de derrubar uma arca espacial e derrotar grande parte da tripulação com facilidade. Mas ao longo da temporada, ela é constantemente enganada e pega de surpresa pelos mitraicos. Sabemos do que ela é capaz e o que ela consegue aprender, e fica difícil sentir que em algum momento ela esteja em perigo, o que tira totalmente qualquer sensação de tensão. Com o passar dos episódios, a série arranja uma maneira de restringir os poderes da mãe, o que acaba dando mais espaço para a atriz Amanda Collin exibir um lado mais íntimo e dramático. Ao assistir a excelente atuação de Collin, não é necessário grande sequência de ação, apenas conflitos mais envolventes. E isso só é capaz de acontecer se a personagem tiver a chance de resolvê-los em mais de um segundo, sem ser um deus ex machina ambulante. Depois de assistir toda a temporada, alguns aspectos realmente melhoraram, como os arcos dramáticos e a inclusão de personagens mais carismáticos. Acontece no quinto episódio, chamado Memória Infectada, que procura explorar o passado da mãe e faz isso com sucesso. Eles até conseguem incluir humor em alguns momentos, algo que eu estava sentindo falta nos primeiros episódios. What are you doing? I'm a doctor, not a blood bag. I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand. No fim, Raised by Wolves é uma série que vai dividir as pessoas, como notei nos meus comentários do vídeo anterior, mas independente do que eu disse de bom ou ruim aqui, essa é sem dúvida uma das séries que mais se arrisca em apresentar algo diferente, principalmente no seu visual e nos conceitos. E por mais que eu tenha os meus problemas, é exatamente essa originalidade que eu procuro em uma série, e por esse motivo eu provavelmente vou continuar assistindo, dessa vez torcendo para que fique cada vez melhor. E é isso. Diz aí nos comentários o que você achou sobre a primeira temporada de Raised by Wolves,
E para continuar se atualizando no universo da ficção científica, se inscreva no canal, ative o sino, siga as redes sociais. Até a próxima, tchau!